Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite já, Boa né? noite já. Boa noite, Walter. Bom, excelente. Vou dando continuidade por aqui. Então, como que faz para estar excluindo uma conta dentro do gerenciador de negócios? Para estar facilitando aqui a explicação, eu vou apresentar inicialmente na tela, colocando aqui dentro do gerenciador de negócios. Um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Vou dar um pouquinho. Esse agora está aparecendo. Ah, agora apareceu. Perfeito, excelente. Vou acessar aqui o gerenciador de anúncios. Está facilitando. Vou acessar direto a primeira tela do gerenciador. Gerenciador de anúncios. Guardar aqui o carregamento, ele vai travar um pouquinho, que eu estou gravando aqui também. Lembrando que essa gravação ela fica também ainda mais Plus, então depois vocês também vão conseguir estar assistindo. Vou guardar aqui mais um pouquinho. Então, perfeito, ele já carregou aqui para mim. Eu vou mudar apenas de conta para que a gente possa estar visualizando. Vou colocar aqui um gerenciador de anúncios que a gente possa estar excluindo. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Perfeito, tem uma campanha ativa. Terminar de carregar. Bom, perfeito. Aqui dentro do gerenciador de anúncios, para que a gente possa excluir de fato uma conta, você primeiro precisa estar acessando direto a central da conta de anúncios, as configurações do negócio mesmo em si. Aqui no caso, o negócio é esse perfil. Então basta eu estar passando o cursor do mouse em cima e clicando no mesmo e vindo aqui na engrenagem de configurações. Ou então, uma outra possibilidade, só retornar, é clicando em todas as ferramentas desse campo e vindo no mesmo formato em configurações do negócio. Todas as ferramentas, configurações do negócio. Guardar aqui o carregamento novamente. Perfeito, carregou aqui. Para que eu possa visualizar então a conta de anúncios, eu venho aqui em conta de anúncios. Dentro desse campo, ele vai mostrar todas as contas que existem dentro dessa BM, dentro desse meu portfólio empresarial. No caso aqui são duas contas que estão ativas. A que a gente vai estar excluindo vai ser essa daqui, então também vou estar clicando na mesma. Ele vai abrir aqui mais detalhes dela. Nesse campo direito superior, nesses três pontinhos, eu consigo estar clicando e consigo desativar essa conta de anúncios. Eu já consigo fazer essa exclusão por aqui. E aí, caso eu queira que essa conta não apareça para mim, depois basta eu vir aqui no meu perfil, certo? E me retirar do mesmo. E aí eu faço, de fato, a exclusão dessa conta dentro do meu perfil. Agora, se eu quisesse, por exemplo, excluir um portfólio empresarial, uma conta de negócio mesmo em si, no mesmo formato, aqui nós temos, deixa eu só olhar, configurações de negócio, aqui, informações do portfólio, pode estar clicando. E a gente já consegue visualizar mais informações da empresa mesmo em si, do gerenciador de negócios. A partir disso, eu tenho aqui, ó, excluir empresa permanente. Eu já consigo fazer exclusão tanto da BM nesse formato, como também ali da conta de anúncios seguindo nesse outro formato. Aí existem outros modelos de exclusões também que você faz, de página no Facebook e página no Instagram. Mas aí conforme eu passei no grupo, depois eu vou trazer uma aula voltada apenas para isso. Apenas para exclusão de contas em geral dentro do Meta. Seja conta do Instagram, conta do Facebook, página e assim por diante. Quanto a essa ação de exclusão, ficou alguma dúvida? Retornar aqui para nossa tela. Tá tranquilo, mas teu microfone tá muito baixo.
Eu acho que Tu ele fica um acha pouquinho ainda? mais alto. Não, é que assim, ó, eu acho que ele fica um pouco mais alto quando tu encosta mais pertinho dele, entendeu? Mas deu pra entender. Eu aquele caminho já conheço. Deixa eu tentar aumentar ele aqui um pouco, vamos ver se dá certo. Eu sei, eu Vê quando se tá eu já. selecionado aí. Vê se tá selecionado o microfone certo, porque às vezes ele pega do computador ali no do lado do microfone. Deixa eu só olhar. Alguém falou que tá ouvindo bem, pode ser a minha internet, então aí vai. Pô, eu aumentei aqui um Eu pouco, tive tá que usar melhor pra fora do fone. vocês? Pra mim tá melhor. Então, Deixa eu ver se perde a aqui sintonia tá, aqui. aqui tá bem alto também, Bom, viu? se Tá com falhar, bastante vocês podem qualidade. interromper a qualquer momento. Mas melhorou pra mim agora. Perfeito, então, Pra mim fechou. melhorou. Uma outra questão que a gente teve também foi na semana passada, teve um aluno que me chamou e ele fez a criação de uma campanha, onde essa campanha era para vendas, e se eu não me engano para vendas voltado para budismo, mais de produtos dentro dessa relação, certo? E a partir da ativação da campanha, ele não modificou uma relação que existe no Meta, que são as músicas. Então, no conteúdo mesmo em si que ele estava fazendo a divulgação, eram músicas bem aleatórias. Músicas ali voltado para nada a ver desse ramo mesmo em si, dessa área de atuação. Nisso eu também trouxe esse conteúdo, que é o quê? Como você faz para desativar e encontrar músicas que não possuem direitos autorais dentro da plataforma. Até isso porque às vezes você sobe um anúncio com uma música que possui direitos autorais e o anúncio ele acaba sendo rejeitado também. Vocês aqui têm conhecimento dentro dessa parte, em relação das músicas, onde que funciona, onde que vocês fazem essa criação? Não? Então, vou estar mostrando também por aqui. Só permitir aqui mais uma pessoa. Dando continuidade, eu vou pegar, apresentar aqui a tela, fazendo no mesmo formato. Perfeito. Esse campo de música, se você não faz adequação, às vezes com o conteúdo, ele vem uma música totalmente nada a ver, enfim, né? Aí você tem a possibilidade de tanto desativar, como também trocar a instalação da música. A partir disso, eu vou estar acessando aqui o gerenciador de negócios. Vou vir aqui em alguma das contas que nós temos de anúncio. Gerenciador de anúncios. Deixa eu ver uma que tem uma campanha ativa. Guardar aqui o carregamento. Se eu não me engano, acho que nessa conta... Deixa eu olhar aqui. Terminar aqui de carregar. Nessa conta tem algumas campanhas ativas. Deixa eu só ver se uma delas está utilizando a relação das músicas. Vou clicar aqui nessa primeira. Dentro aqui da campanha eu vou vir em conjunto, selecionar um dos conjuntos que está ativo, que no caso ele possui apenas um, então eu vou manter. E vou clicar aqui no campo de anúncios. Aqui dentro do campo de anúncios você consegue estar visualizando tanto a música que está sendo vinculada, as músicas mesmo em si, consegue fazer a ativação e a desativação do mesmo. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado com a instalação, pois às vezes com o conteúdo que você está divulgando tem uma música totalmente sem nenhum sentido, uma música totalmente nada a ver. Eu vou clicar aqui em uma dessas campanhas, para estar editando. Guardar aqui o carregamento. Descer aqui um pouco mais. Aqui no conteúdo de mídia. Dentro desse campo nós temos a possibilidade de clicar aqui em editar. Quando a gente clica em editar, vou vir aqui em editar mídia também. Eu tenho aqui 3 opções desse criativo. Vou carregar, continuar. Tenho aqui 3 opções desse criativo. É quando você carrega a mídia, ou seja, você carrega aqui
uma determinada imagem, um determinado vídeo. Tem aqui quando você faz o processo de corte dessa imagem para que ele apareça nos demais posicionamentos, o formato que vai aparecer no feed, o formato que vai aparecer dentro do Instagram, do Reels, e o formato que ele aparece ali no resultado de pesquisa, ou naquela coluna direita que existe no Facebook, certo? E a última opção, que a gente acaba nem verificando, muitas pessoas acabam não verificando, é essa de otimizar. Nesse campo de otimização, você tem a possibilidade de visualizar músicas, você tem a possibilidade de fazer desativação de outros itens e assim por diante. Dentro desses itens, aqui o conteúdo original, o formato que está já o criativo sendo vinculado, certo? Temos aqui retoques visuais que ele faz dentro da imagem, então modificando ali uma cor ou outra. Melhorias no texto, onde ele pega os textos que você está utilizando e acaba fazendo pequenas mesclagens ou pequenas melhorias nesse sentido. Acabou saindo aqui, deixa eu retornar. Editar mídia, continuar, otimizar. Comentários relevantes, que aqui para você serve para você estar priorizando os comentários mais relevantes daquela publicação, para que esteja aparecendo para os usuários. Então, no caso desse conteúdo, as pessoas que estão comentando nele, os comentários que estão fazendo mais sentido na publicação, eles vão aparecendo nas primeiras posições dos comentários, certo? E aí todas essas possibilidades você consegue estar modificando, você consegue também fazer a desativação. Basta clicar aqui na setinha, por exemplo, clicar aqui em desativar. Descendo aqui um pouco mais, nós temos o modelo da imagem, a animação 3D, que aqui não está habilitado, a música, que é onde a gente quer estar chegando, e o filtro da imagem, onde ele coloca ali um filtro na imagem que você está divulgando, né, considerando que ela vai aumentar a taxa de conversão, que vai ser visualmente melhor e assim por diante. Nesse campo de música, eu vou estar clicando e vou vir aqui em alterar música. E às vezes, as músicas que o próprio Meta ele vai pegando não faz nenhum sentido com o conteúdo. Como nesse caso, desse outro aluno que chegou a me chamar na semana passada, ele estava divulgando mais para essa área de budismo, mais produtos relacionados para isso, e aí as músicas que estavam tocando eram música de sertanejo, música de funk, então nenhuma conexão com o conteúdo. E aí, ao invés de melhorar de fato o engajamento, melhorar de fato ali as conversões dele, tá de fato tendo um monte de pessoas ali reclamando, né, falando que as músicas não estavam fazendo sentido, enfim, totalmente desconectos desse sentido. E aí aqui, nesse campo, você consegue tanto selecionar as músicas e consegue visualizar músicas que não possuem direitos autorais, que são aprovados pela Meta. Pesquisando aqui para um artista, para um gênero ou por uma palavra-chave. Vou colocar aqui apenas de exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, rock. E automaticamente ele aparece aqui algumas versões, algumas músicas que a gente pode estar utilizando nesse conteúdo. Então eu posso escolher aqui uma música que vai fazer mais sentido, né, com o conteúdo, com o produto, com o serviço que eu estou divulgando. Ou então, uma outra possibilidade é fazer aqui a desativação, certo? Eu deixo desativado e aí vai sempre aparecer apenas a imagem, sem aparecer essa ação da música. Clicar aqui em avançar, concluir, já foi desativada apenas a música. Depois eu clico aqui em publicar, ele vai para análise novamente, depois ele vai ser aprovado. Quando você faz a criação de uma campanha, só fechar aqui, funciona no mesmo formato. Então na última etapa do criativo, você tem essa possibilidade de fazer essa modificação. Então eu vou clicar aqui em criar. Um detalhe importante, nem todas as campanhas aparecem nesse formato. Tá? Por exemplo, na campanha de alcance, normalmente aparece debaixo do criativo. Assim, quando você coloca o criativo, faz toda a configuração, aí embaixo da imagem mesmo, se ele aparece essa opção de você trocar a música ou adicionar música e assim por diante. Eu vou selecionar aqui um objetivo de cadastros, apenas para que a gente possa estar visualizando. Continuar. Campanha manual, continuar. Vou dar sequência aqui direto já no criativo, onde a gente já está chegando. Guardar o carregamento na tela. Descer aqui um pouco mais. Aqui ele já puxou automaticamente uma imagem ali do próprio perfil, então eu vou estar retirando. Adicionar a mídia. Adicionar uma imagem. Vou pegar uma que já esteja aqui mesmo. Por exemplo, essa daqui da mentoria que teve da outra vez. Avançar. E aqui eu posso clicar em avançar e ele já pode me direcionar direto para a tela, ou eu posso clicar aqui agora em otimizar e eu fazer ele ser toque. Na mesma tela que a gente viu ali anteriormente, é o mesmo processo. Só que às vezes, quando chega nessa etapa e você clica em avançar, ele pula essa etapa de otimizar, porque o Meta ele entende que faz mais sentido manter ela ativa, certo? Para que você tenha melhor resultado. Só que nem sempre, de fato, é a realidade, conforme desse exemplo de fato da música. Perfeito? Quanto a essa relação da busca, essa relação de otimização dos criativos, ficou alguma dúvida? Está retornando aqui para a tela. Vou
conseguir ver vocês. Professor, eu não fiquei com dúvida, mas eu gostaria de saber se faz sentido usar essas músicas do próprio Facebook. Que nem, por exemplo, eu sempre, quando subo um criativo meu, eu já coloco uma música que eu quero. Aí, agora eu nem sabia que tinha essa possibilidade que você mostrou aí agora. Para mim foi totalmente novidade. Você pode pegar e subir direto a música no seu criativo, que acaba até facilitando esse processo, né? Mas aqui você tem uma segurança e sabe que são músicas aprovadas pela Meta, músicas da central de mídia. Então você não tem relação de bloqueios, por exemplo. Entendeu? Se você subir um criativo e está tendo bastante aprovação pela música, você pode pegar uma música direto nesse campo. Entendeu? Para que você possa estar utilizando. Agora, a nível de engajamento, aí isso não interfere em nada. Tá? Não muda nada, relação de alcance e assim por diante. Deixa eu abrir aqui a fila. Beleza. Acho que teve um comentário, deixa eu estar visualizando. Então, na verdade, nesse campo você pode estar utilizando a música do Facebook e do Instagram. Ele permite que você faça a utilização. Não sei se foi bem essa aqui a dúvida. Bom, perfeito, vou estar dando continuidade, mas você pode comentar aqui depois, que eu já visualizo. Parar aqui de compartilhar. Não, aí você consegue selecionar cada anúncio. Por exemplo, se você não colocou a música em um determinado criativo, aí nessa opção, se ela estiver ativa, aí vai aparecer a música, entendeu? Em um determinado posicionamento, como por exemplo aí no Reels, certo? Aí tem a possibilidade de você desativar esse campo, para que não apareça a cancelação. Você me ouvir? Consegue me ouvir agora? Agora eu tô te ouvindo. Não, mas tá certo. Quando a gente bota qualquer música no Instagram do Facebook, no vídeo, ele não deixa a gente anunciar depois. Mas nesse campo, você mostrou músicas liberadas, no caso. Aí dá para usar. Ah, tá, entendi. Perfeito, isso mesmo. Eu vou aqui dando continuidade então, para a segunda questão. Uma outra dúvida que a gente teve lá no nosso grupo foi quando que eu devo criar mais de um pixel? Alguém sabe me dizer quando que a gente deve fazer a criação de mais de um pixel? Dentro de uma conta de anúncios? Você sabe, Oséias? Se tiver mais de uma landing page, de uma fonte de dados, no caso, uma para cada fonte? Na verdade, mesmo que você tenha mais de uma landing page sendo para o mesmo serviço, faz sentido você manter para o mesmo pixel. Deixa eu ver aqui o comentário. Perfeito, excelente. Vai ficar lá dentro da nossa Kim Plus, dentro da plataforma. A gente faz a criação de mais de um pixel quando a gente está anunciando serviços diferentes, quando a gente tem modelos de negócios diferentes. Vou dar aqui o exemplo da própria Mazuquim. Na Mazuquim nós temos a Mazuquim Plus, nós temos a Mazuquim Assessoria, nós temos ali a Mazuquim Franqueadora. Então são públicos diferentes, ou seja, eu preciso ter pixels diferentes. Porque a mesma pessoa ali que é da Plus é totalmente diferente de uma pessoa que é da assessoria. A pessoa que é da assessoria é diferente, de fato, de uma pessoa que é da franqueadora, e assim por diante. E o Pixel, ele aprende nesse formato. Né? Conforme você vai anunciando, ele vai usando esse sistema de aprendizagem. Se você usa o mesmo Pixel para todas as campanhas, sendo modelos de negócio separados, diferentes, certo? O que vai acontecer? Você não vai ter sua aprendizagem, vai ficar muito misturado os dados do seu Pixel. Certo? E você faz a criação sempre de mais de um pixel quando você tem ali um modelo de negócio diferente, um serviço totalmente diferente, um público totalmente diferente dentro desse aspecto. Professor, então, até quando você vai anunciar para um público diferente, então é interessante você ter um pixel separado. Isso, pela relação de dados mesmo em si. Até, por exemplo, daqui uma cliente que eu tenho na área de moda. Essa cliente, ela trabalha com moda feminina e moda masculina. No caso dela, como são dois modelos de negócio, dois públicos diferentes, eu fiz a criação de 2 pixels. Justamente para essa relação, porque de fato é um público que prefere, né, esses determinados produtos, e aí outro é um outro público mesmo em si. Certo? Que acaba não fazendo sentido nesse aspecto. Então, sempre quando você tiver modelos de negócio diferentes, você vai fazer a criação de um novo pixel. Mas aqui no caso, por exemplo, que eu fiz aquela campanha que está para o B2B e para o B2C, eu segmentei, teoricamente, falando o mesmo público, mas separei a nível de conjunto de anúncio, né? Isso. Eu teria que pôr um pixel para cada uma ou não? Naquele caso, é direcionar direto para o WhatsApp, não é? Isso.
Aí nesse caso Isso, não tem essa relação do pixel. tranquilo. Fazer questão. Ah, então Agora, se eu beleza. estivesse direcionando para a landing page, por exemplo, aí sim, criava um pixel separado para cada um deles. Show de bola. Beleza. Então, vou aqui para a próxima questão. Campanha ativa, mas não entrega. O que fazer? Foi uma outra dúvida que a gente teve. Na verdade, foi um conteúdo que eu cheguei a preparar para o YouTube há pouco tempo atrás. E esse conteúdo ele teve bastante visualização. Foi um conteúdo que até viralizou dentro desse aspecto. E as causas mais comuns, de fato, quando você tem uma campanha que está ativa e que não está tendo entrega, não está tendo impressões, não está tendo dados mesmo em si, às vezes são coisas bem simples, como por exemplo, relação de orçamento. Muitas pessoas acabam não verificando essa relação. Às vezes faz pagamento no boleto e aí demora até 2, 3 dias para estar computando dentro da conta. Outro item que eu já vi de casos também, de cliente na verdade, visualizando a conta, é a relação da data que possui no lado direito superior. Então a pessoa vai filtrar sempre pela data que fez a ativação da campanha. Eu tive muito caso de cliente estar vendo antes da gente fazer a ativação da campanha. Ele não conseguia visualizar os dados. Então, uma outra relação também. Público muito restrito, às vezes faz com que a campanha não tenha entrega. Então, se eu peguei e nichei muito a minha campanha, muito o meu conjunto, meu público mesmo em si, automaticamente fica muito difícil do Meta ele entregar o meu anúncio, certo? E aí justifica de você não ter impressões, de você não ter de fato a campanha sendo vinculada nesse processo. E aí o que você pode estar fazendo é aumentar um pouquinho mais o público, certo? Ou então verificar outras formas de segmentação, direcionando para esse público. Uma outra relação também que pode acontecer é um erro da própria meta. Às vezes você cria ali uma campanha, um conjunto até aberto, e aí você inicia a veiculação, mas a campanha ela não começa. Já tive alguns casos nesse formato. E aí basta você desativar a campanha e criar uma nova do zero. É uma outra possibilidade também, uma outra sugestão. Quanto a essa relação da campanha ativa, ficou alguma dúvida? Não. Perfeito. Agora que a próxima questão eu peguei direto no YouTube, eu nem li essa questão direito, viu? Quando a estrutura não é própria, com o link padrão de afiliado direto para a página de vendas do produtor, a extensão consegue identificar o pixel? Ou nesse caso não? Ou seja, quando a gente tem um link de afiliado e ele faz a criação de uma página própria, se o pixel ele consegue rastrear de fato o evento quando aloca para essa página, certo? Nesse caso, o pixel ele ainda consegue fazer o processo de rastreamento, ou seja, a pessoa ela visualizou o anúncio, clicou, certo? Foi direcionado para a estrutura própria que não tem pixel. E aí foi direcionado para a página de vendas e fez o processo de pagamento. Como o pixel está instalado na parte de pagamento, o Meta ele ainda vai conseguir fazer essa identificação. Mas sempre nesse caso, a recomendação que a gente também faz é que seja instalado o pixel em toda a parte do funil, em toda a estrutura mesmo em si, para que a pessoa consiga computar quantas pessoas foram ali direcionadas para a página, quantas pessoas clicaram ali no botão de realizar o processo de compra, até de fato a finalização desse lead, né? A finalização dessa pessoa que entrou nessa página. Então, respondendo aqui a pergunta que foi realizada, a Meta consegue computar os eventos, consegue computar as vendas, mas é recomendado também que tenha o pixel instalado na estrutura própria. Quanto a essa relação, ficou alguma dúvida? Não. Perfeito. Vou aqui para a próxima então. Como solicitar um reembolso em uma conta bloqueada? Quando a gente tem uma conta bloqueada, acaba sendo mais, de fato, difícil de restaurar aquele valor. Tá? É totalmente possível, só que é mais difícil porque muitos dos campos, como por exemplo o campo de cobrança e pagamento, ele não dá a possibilidade de você clicar nos 3 pontinhos e solicitar um reembolso. A gente precisa de fazer um outro formato mesmo em si, que é o quê? Entrando em contato direto com o suporte da Meta. A gente entra em contato pelo chat do suporte. Inclusive tem uma aula onde eu falo a respeito disso, que é sobre bloqueio de conta e sobre reembolso também. Onde nesse chat a gente pede um formulário de reembolso para as pessoas, para o suporte mesmo do Meta. Ele vai enviar esse formulário de reembolso. O nosso cliente, ou a gente mesmo, se a conta for nossa, precisa fazer o preenchimento desse formulário de uma forma manual, ou seja, tem que ser de fato na caneta, certo? E depois mandar novamente para eles, junto com uma série de documentos. Dentre esses documentos, documento de identidade, comprovante de pagamento, alguns documentos que eles solicitam. Esse processo é um processo bem chatinho de ser realizado. Inclusive, tem casos de clientes aqui que a gente demora até meses para conseguir restaurar o valor na conta, quando a gente botar assim nesse formato, porque é um processo bem chatinho. O Meta ele restringe muito dentro dessa relação. Se você literalmente errar uma pontuação, ele reprova. Se você cadastrou ali, por exemplo, CNPJ, e aí você errou um ponto do CNPJ, ele faz a reprovação.
Se a instituição do banco você não colocou ela completa, colocou só, por exemplo, Bradesco, ele faz também a reprovação. Tem que ser tudo 100% no caso deles. Senão você tem ali sempre a reprovação desse reembolso, aí fica nesse vai e volta. Que aí volta o documento, assina de novo, manda de novo pro Meta. Respondendo aqui essa questão, para que a gente possa solicitar o reembolso em uma conta bloqueada, basta a gente fazer a solicitação no formulário de reembolso dentro do Messenger, direto com o suporte do Meta, pegar esse formulário, ou a gente fazer o preenchimento se a gente for dono da conta, ou passar para o cliente para ele fazer o preenchimento, abrir novamente um outro suporte e mandar todos esses dados e aí aguardar de fato esse período. Quanto à ação de reembolso, ficou alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no chat. Não. É bem chato mesmo a comunicação com eles. Tem como você analisar essas métricas para mim? Impressões 2.617, cliques no link 51, CTR 165, impressões... Perfeito, uma análise do conjunto. Qual dos dois conjuntos está melhor? Aqui no caso, o mais ideal é você analisar como que está sendo o resultado final. Essa campanha é uma campanha de captação de leads? É uma campanha de vendas para a página? De vendas para a página. E qual desses conjuntos está performando mais? Que está tendo de fato saída de vendas? Ou nenhum deles teve vendas ainda? O primeiro, né? O primeiro ele tem mais pessoas, deixa eu olhar aqui, 51 cliques. E o investimento das duas está no mesmo formato? É o mesmo investimento? Perfeito, mas no investimento do conjunto, normalmente aquele que está tendo uma maior saída, é o que eu estava até passando no grupo. Aquele conjunto que tem uma maior saída, automaticamente ele tem ali um maior orçamento também. Então você precisa verificar essa questão. Se realmente o orçamento está sendo distribuído igual entre os dois conjuntos. Muito provavelmente não. Muito provavelmente esse primeiro conjunto, que tem uma maior saída, ele está pegando uma maior parte de fato do orçamento. Apenas com essas métricas, né, você não vai conseguir analisar nesse formato. Aí você precisa saber como que está sendo o orçamento, como está sendo distribuído e assim por diante. No segundo conjunto, mesmo que ele esteja tendo uma menor saída de vendas, mesmo assim, você precisa de analisar como que está o custo por aquisição de cada venda. De fato, o seu CPA nesse caso. Porque se o seu CPA no segundo conjunto está menor, às vezes faz sentido você separar esse conjunto em uma campanha ABO, certo? E aí você aumentando o orçamento dele aos poucos, ou então ir duplicando esse conjunto para você fazer o processo de escala. Entendeu? Isso é algo que a gente estava conversando, eu conversei com o Zéias, acho que foi uma ou 2 semanas atrás. Foi, exatamente. exatamente. Ô, professor, aproveitando esse gancho, um CTR bom para Meta Ads, não sei se está saindo aí bem para vocês, mas um CTR bom para Meta Ads é qual taxa? Qual percentual, mais ou menos? Isso é bem relativo, viu? Bem relativo não mesmo. Não é tão importante como o Google? O que passam, né, a relação de 3%. Até 3% tá bom, mas é bem relativo. Beleza. E deixa eu fazer, esse tipo de campanha, por exemplo, que nem nesse caso aí, ela tá rodando 2 criativos dentro de um conjunto com um orçamento só que está distribuindo ali. Beleza. Isso. Aí tá acontecendo esse problema aí, que eu vejo como um problema, né? O algoritmo ele pega todo o dinheiro e aloca num criativo só e o outro fica a ver navios. Aí você acha que o outro não tem um resultado bom, mas na verdade é falta de orçamento, né? Qual que seria a quantidade de orçamento assim interessante para esse tipo de anúncio, por exemplo, para cada criativo que tem lá dentro daquele conjunto? Aqui não é nenhuma relação do orçamento. Às vezes ela pode dobrar o orçamento, mas o primeiro conjunto ele vai continuar pegando uma maior parte. Aí de fato tem que separar. Por isso que eu recomendo separar, naquele formato que você fez também. A gente tem a separação porque aí você vai conseguir visualizar exatamente como que estão os dois conjuntos. E aí se você pode aumentar o orçamento em um, diminuir o outro, o orçamento vai ficar igual nesse sentido. Por exemplo, a sua campanha lá que você mandou no WhatsApp, se não me engano, um dos criativos estava com um custo de 1 e pouco, acho que era isso, não era? E o outro estava com custo de 3, 4 reais. Tô com ela aberta aqui, é surreal. Então, e realmente tem que separar. Na verdade, eu nem quero mais trabalhar nesse modelo de pôr vários criativos dentro. Eu acho que é mais fácil você criar sempre dividido. Então, porque aí você vai realmente analisar. Você consegue analisar mais claro. Realmente. Então, por isso que a recomendação é sempre de fato optar, né, pelo formato ABO. A não ser que você já tenha diversos públicos validados, enfim, aí você pode manter ele na campanha, enfim. Eu tenho, atualmente, sendo bem honesto com vocês,
90% dos meus clientes eu utilizo o formato ABO, porque eu gosto de ter o controle. Eu consigo visualizar nesse formato, eu consigo fazer modificações nesse formato. Já no CBO eu fico mais limitado, né? Eu fico ali pelo meta. Então às vezes preciso desativar um conjunto ou outro para ver se o outro vai performar. Enfim, mais dentro dessa relação. Eu tô tendo essa experiência agora. Agora que eu tô aprendendo ainda. Aí. Perfeito, então. Aqui a próxima questão seria como analisar uma campanha, que entra exatamente nessa relação, exatamente aqui nas métricas que ela passou. De fato, quando a gente vai analisar uma campanha, o principal resultado é sempre onde a gente precisa estar olhando. Muitos gestores olham o quê? Custo por lead e quantidade de leads. Fica nessa relação. Às vezes o custo está R$10, como que eu faço para chegar em 7, 6, 5 dentro dessa relação? Só que não olha o resultado final. Às vezes o cliente, com esse custo por lead, ele está tendo uma maior quantidade de vendas, é um público que está fazendo mais sentido para ele, e aí o gestor de tráfego, querendo reduzir, de fato, esse custo, ele faz o quê? Às vezes abre um pouquinho mais a campanha, aumenta a localização, aumenta ali a faixa etária, algo desse aspecto. Aí reduz, chega lá a R$3, R$4, só que aí o cliente para de vender. Porque os leads não estão sendo mais qualificados, agora está chegando uma distância muito longe, não é o público dele e assim por diante. Então, nessa relação de análise, por isso que é muito importante a gente ficar bem próximo do nosso cliente. Né? Quem de fato aqui é gestor de tráfego e tem os próprios clientes, ficar bem próximo do cliente e entender como que está sendo esse processo de venda mesmo. Se o cliente ele fala assim, olha, beleza, está aqui um custo interessante, né, tá chegando bastante contato e assim por diante, mas eu não estou conseguindo vender, aí o jogo muda. Nosso trabalho como gestor, mesmo assim, não fica só no gerenciador. É de fato a gente verificar o que a gente pode estar fazendo para esse cliente começar a vender. Até mesmo porque se o cliente ele não vender, não tiver resultado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai sair fora. Ele vai pegar e vai sair fora. Ele não vai se manter com você, né? Não vai manter na agência e assim por diante. Então, nesse caso, o cliente ele não está vendendo. Normalmente, o que eu faço aqui na Mazuquim? É de fato marcar uma reunião com esse cliente e analisar todo o funil da jornada do cliente. Então a gente analisa a campanha, o objetivo da campanha, o conjunto, se está fazendo sentido, os criativos, se está conversando com isso, a página de vendas, a landing page de captação, no mesmo formato, se está fazendo sentido. A partir disso, beleza, toda essa estrutura aqui está 100%. Vamos analisar agora as conversas do WhatsApp, como que está sendo. Aí nesse campo você consegue estar visualizando diversos itens, você consegue dar insights para o cliente. Eu tenho muito caso de cliente que fala assim, não tô vendendo, não tô tendo resultado. Aí você pega para analisar o processo de vendas, o cliente ele demora 1, 2 dias para responder, o cliente ele responde de qualquer jeito. Às vezes a pessoa ela manda mensagem e fala, queria entender melhor como funciona esses produtos e serviços, aí ele, tá aqui o link de pagamento. De fato o cliente ele não vai vender, a gente sabe que não funciona esse formato, né? A pessoa ela tem ali um desejo, às vezes uma necessidade vindo pelo meta, mas de fato o processo de conversa com esse contato é muito importante. Então, a gente como gestor tem que sempre analisar todo o funil antes de fazer qualquer modificação. Porque se a gente mudar a campanha, às vezes a campanha está bombando de vender. A gente muda a campanha, a gente prejudica todo esse funil. Por isso que é sempre importante a gente fazer essa análise sempre completa. Perfeito? Aí a nível de métricas mesmo em si, depois, Zé, estou te devendo uma mentoria a respeito disso. Né? Você pediu uma vez. Eu vou trazer, tá até falando com o Walter. A próxima mentoria que a gente for trazer vai ser realmente voltada apenas para métricas dentro do Meta. Vou preparar uma mentoria realmente voltada para métricas para que a gente consiga estar analisando, trazer cases dentro desse formato. Perfeito? Show. Vai ser muito bom. Excelente. Vou ir aqui para a próxima questão. Ficou alguma dúvida quanto a esse processo de análise de campanha? Não, tudo ficou tranquilo. Perfeito, então. Excelente. Aqui para a próxima questão, nona questão. Impulsionar conteúdos atrapalha no orgânico? O que vocês acham? Você acha, Gabi? Você acha que atrapalha? Eu acho que não. Acha que não? Eu acho que, na verdade, eles trabalham. Eu vejo que eles trabalham juntos, a questão de direcionar, fazer o orgânico para direcionar melhor o tráfego pago. Perfeito. Acho que eles trabalham juntos. Perfeito. Quando a gente impulsiona conteúdos, só tem que tomar cuidado com uma redação, que eu vejo que muitas pessoas acabam utilizando. Pegar aquele modelo de conteúdo, sabe quando tem uma pessoa, não sei se vocês já viram, tem uma pessoa prestes a cair, aí vem um outro conteúdo da pessoa, algo nesse aspecto? Já viram? Ou então memes nesse sentido? Impulsionar meme eu acho que é ruptura, não compensa. Não, então, eu vou chegar aí. Aí a pessoa trabalha bastante com esse modelo de conteúdo, pensando o quê? Quero aumentar meu público, eu quero aumentar meu engajamento, eu quero gerar mais pessoas ali curtindo, comentando e assim por diante. Só que não é o tipo de conteúdo que atrai o público mesmo em si dela. Às vezes vai ter muitas pessoas desinteressadas. E aí a pessoa faz o quê? Ela impulsiona esse conteúdo para chegar para mais pessoas. Ou seja, vem um público totalmente desqualificado. E aí, nesse caso, atrapalha o orgânico.
Se for nesse caso, nesse aspecto em si, acaba atrapalhando. Porque é uma quantidade de pessoas que não vai interagir no conteúdo. É uma quantidade de pessoas que está ali só fazendo volume no perfil. Vai visualizar depois quando falar sobre produto, sobre serviço, e vai apenas ignorar. E aí o algoritmo ele vai entender o quê? Esse conteúdo ele não é relevante. E aí deixa de entregar o seu anúncio. Então isso tem que tomar cuidado quando a gente for impulsionar conteúdos, né, fazer campanhas de fato para gerar engajamento, para gerar público, assim por diante, dentro desse aspecto. Às vezes faz mais sentido você pagar um pouco mais caro pelo engajamento, um pouco mais caro pelo seguidor mesmo em si, mas que vai fazer sentido a longo prazo dentro do perfil, que vai interagir nos conteúdos mesmo em si. Perfeito? Ok, para a próxima questão. E aí chegamos aqui exatamente no que a gente estava conversando agora, Oséias. O Meta está entregando apenas um anúncio. O que fazer? É exatamente a questão que a gente conversou. Isso aí. Quando a gente tem, dentro da campanha CBO, né, o mais recomendado de fato é que a gente mude para a campanha BO. É de fato isso. Quando a gente está trabalhando na campanha CBO, o que a gente pode estar fazendo é ou duplicar a campanha mesmo em si, e aí trabalhar com aqueles criativos que não estão tendo uma entrega. E quando a gente está trabalhando com o formato ABO, a gente pode duplicar o conjunto e aí priorizar nesse conjunto os criativos que não estão dando aquela entrega. Até isso para que você possa estar testando. Como naquele caso, Zéias, que você teve lá no WhatsApp que você mandou. Aí tem aquele criativo ali que está R$1,50, o custo por lead, R$1, R$2 o custo por lead, e os outros estavam com um custo mais caro. Só que, se o orçamento estivesse sendo distribuído um pouco mais para aquele que estava tendo uma maior saída, você teria um custo muito menor. Só que, de fato, se resume a teste. Às vezes não é uma realidade, às vezes a gente está testando para que você, de fato, verifique se realmente é uma realidade. Entendeu? Tudo no tráfego pago, né? Isso no curso eu falo bastante. Tudo no tráfego pago se resume a teste, você precisa de testar, nada de fato é exato. Às vezes a mesma campanha que funciona para uma área de atuação, para um cliente, não vai funcionar para o outro. Eu tenho aqui em torno de, acho que está com 3 clínicas de estética, se não me engano, em torno de 3 clínicas de estética. Onde dessas 3 clínicas de estética, eu trabalho com campanhas diferentes. Uma eu direciono para a landing page, porque é um público que possui um poder aquisitivo mais alto. O outro eu posso direcionar direto para o WhatsApp, pois o ticket é menor, então faz sentido. E a outra eu trabalho mais com posicionamento de marca e, por consequência, ela acaba tendo, de fato, uma maior quantidade de pessoas que entram em contato e que fazem o processo de fechamento, pois se reconhece a marca. Então, são 3 negócios, 3 do mesma área de atuação, clínica de estética, mas que eu trabalho com 3 formas diferentes. Porque a mesma campanha, a mesma estratégia, às vezes não vai funcionar para aquele mesmo cliente. São modelos de negócio mesmo em si diferentes nesse aspecto. Ô, professor, e nesse caso aí, esses 3 direcionamentos que você está fazendo, com relação a serviços diferentes que essas clínicas oferecem, por exemplo, que nem você está mudando um para a landing page, um para o WhatsApp, por exemplo, qual que era o outro mesmo? Para outro Posicionamento de direcionamento? marca. Vocês são o quê? Isso. Vocês são o quê? Desculpa. Não, é o direcionamento, eu falo. Você está direcionando da mesma campanha para 3 direcionamentos, né? São 3 clientes separados, 3 clínicas de estética separadas. Aí Ah, uma, de entendi. fato, É cada uma atinge de uma. Entendi. Aí uma é uma campanha de Legal. reconhecimento de marca, onde ela consegue ter um maior alcance na região dela, ela consegue mostrar mais ali de fato ali nesse aspecto. E aí, por consequência, as pessoas entram no perfil dela, entram em contato, chama, porque já consegue visualizar nesse formato. A outra já é uma campanha de engajamento para o WhatsApp, que aí ela possui um ticket mais baixo e aí tranquilo ela consegue fazer o processo de conversão de uma forma bem mais facilitada. A outra, ela já possui um ticket muito mais alto, o padrão de realmente do negócio dela é mais alto, então eu não posso direcionar uma campanha do WhatsApp, pois eu não vou ficar limitado a nível de segmentação, que é algo que a gente também estava conversando esse tempo atrás. Entendi. Aí nessa landing page eu consigo segmentar para pessoas que possuem um poder aquisitivo maior, consigo segmentar por dispositivos. Então são a mesma área de atuação, as 3, só que são modelos mesmo de campanhas diferentes, pois cada um possui um modelo de negócio diferente. Entendi. E isso vai acontecer bastante. Às vezes vocês vão ter clientes da mesma área de atuação, mas a mesma campanha não vai funcionar para esse cliente, tem que ser campanha diferente. E aquela segmentação, então, detalhada, ela só está, vamos supor, mais escassa, menor, ali para o WhatsApp. Agora, se eu for mandar para uma landing page, eu consigo segmentar de forma mais aberta? Só o WhatsApp que ele pega um público amplo. Ah, quando você direciona entendi. para o direct do Instagram, quando você direciona para a landing page, aí você consegue fazer todo o formato de segmentação. Agora, quando de fato você faz pelo WhatsApp, ele pega um público mais amplo. Muitas contas, né? São poucas contas que de fato permitem que você faça segmentação mesmo em si. É muito bom, é que eu não sabia que tinha essa solução que mudava assim. Eu achei que estava geral, sabe? Independente para onde fosse mandar. Perfeito. Ah, mas isso é top. Você desativar os outros 2 anúncios. Nessa daqui, Rosiane, eu não entendi. Seria daquela campanha que a gente estava conversando agora há pouco?
se você desativasse os anúncios? No caso, só para eu entender, você tem uma campanha e são 2 conjuntos? Ou você tem 2 criativos em um conjunto? É só para ficar mais claro. A campanha é onde você pega o objetivo, uma campanha e 3 conjuntos. E aí aqueles 2 primeiros estavam performando mais. Se vai ser uma campanha com 3 conjuntos, já tá no ABO, não tá não? Não, tá no formato. Pode estar no formato CBO. Você consegue colocar ali, se não me engano, até 100 conjuntos no formato CBO. Uma campanha com 3 conjuntos, aqueles 2 estavam performando mais. Então, nesse caso, eu não recomendo que você faça a desativação. Até porque eles estão performando, eles estão tendo uma maior quantidade de vendas, certo? Se você faz a desativação desses 2 para priorizar aquele outro, às vezes você vai perder todo o processo de aprendizagem. E aí, quando você vai voltar com aquelas outras campanhas, né, que estavam performando mais, você não vai ter esses dados. Minha recomendação seria o quê? Esse terceiro conjunto que não está tendo saída de vendas, ou se ele estiver ainda tendo saída de vendas, você pode manter. Mas eu criaria uma nova campanha. Manteria essa, ela já está gerando resultado, certo? E aí eu criaria uma nova campanha no formato ABO, para que você teste isso de uma forma separada agora. Entendeu? E aí nessa ABO você pode já colocar os 3 conjuntos. E aí você vai ter uma comparação tanto da campanha ABO, tanto também da campanha CBO. E também dos conjuntos de uma forma separada. Deu para entender? Esperar aqui digitar um pouquinho. Depois, Osiane, faz o seguinte, compartilha lá comigo no grupo toda a estrutura da campanha, tanto os conjuntos que você tem atualmente, como também os criativos, né? Se é apenas um criativo, se tem mais criativos em cada conjunto, que a gente vai conversando por lá, aí eu consigo te ajudando. Fechou? Nossa, vai ajudar muito, que a gente aprende muito assim, né? Vendo as outras pessoas fazendo, vendo os resultados delas. Isso é muito bom. Bom, perfeito então, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Perfeito, combinado. A gente vai conversando lá no grupo. Bom, pessoal, quantas dúvidas? Alguém aqui tem mais alguma dúvida além dessas que eu trouxe? Não, seria só isso mesmo. Por enquanto, tudo Excelente. top. Agradeço bastante pela participação de vocês, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo, podem me chamar no privado, de preferência no grupo, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de outros também. Perfeito? E aí, Oséias, fico te devendo a próxima mentoria. Beleza, combinado, hein? Perfeito, então. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite para todos. vocês. Tchau, tchau. Estamos sempre online.